Lucas capítulo 10, diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade ali e forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês
está registrado no céu. Amém? Podem sentar, irmãos. Alguém providencia água aqui para o altar? Glória a Deus. Diga assim comigo: 2020. Devolvidos ao propósito, para escolher a melhor parte. Mais uma vez: 2020. Devolvidos ao propósito, para escolher a melhor parte. Amém? Esse é o decreto desse ano, que foi liberado domingo passado aqui na festa da dedicação e encerramento. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos canônicos, ou seja, que são escritos biográficos da vida de Jesus e do seu ministério, com autoridade doutrinária, dos 4 evangelhos canônicos, nós temos 3 que são sinóticos. A palavra sinótico significa que eles contam os mesmos acontecimentos da vida de Jesus, porém de ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes, complementando assim um ao outro. E um evangelho, que é o evangelho de João, não se enquadra nessa categoria. Ele é um evangelho à parte, até mesmo pelo seu público-alvo. Precisamos entender que a Bíblia não foi escrita para nós hoje. Ela foi escrita para os destinatários originais de sua época. Nós somos destinatários secundários. E se queremos entender a Bíblia no seu contexto correto, precisamos primeiro compreender o texto à luz da mentalidade, do estilo de vida, do pensamento das pessoas daquela época. E depois, extrairmos então os princípios que cada texto traz para a nossa vivência, para os nossos dias hoje. E quem ilumina para que isso seja feito da forma correta é o Espírito Santo que está aqui conosco hoje. Amém? Amém? O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos é aquele moço aonde o Jardim das Oliveiras era o pátio da casa dele, aonde o cenáculo, o lugar onde aconteceu a última ceia, aonde eles esperaram a vinda do Pentecostes, e aonde funcionou a igreja em Jerusalém pela primeira vez, era a sala de jantar da casa dele. E a história nos fala que quando Jesus estava sendo preso, aquele jovem acordou do seu leito de madrugada e saiu correndo envolto apenas em um lençol, porque senão não haveria tempo hábil para presenciar o que estava acontecendo. E enquanto está acontecendo o processo do aprisionamento de Jesus ali, um dos soldados lança a mão dele e ele quase vai preso também. E ele registra que saiu correndo nu e deixou o lençol na mão do soldado. Esse é Marcos, que escreve um evangelho onde ele mostra Jesus como servo, que escreve um evangelho de ação. Por isso mesmo, um evangelho que conta o maior número de milagres de Jesus. Um evangelho escrito para os grandes dominadores da época, o povo romano. Romanos que não têm interesse em questões filosóficas,
teológicas, religiosas, nada disso, mas sim em questões práticas. Então Marcos, o primeiro evangelho que foi escrito, do qual todos os demais usaram como fonte bibliográfica, é o primeiro evangelho, apesar de não aparecer por primeiro na ordem das nossas Bíblias. Mateus é um discípulo. Dos 4 evangelistas, 2 são apóstolos e 2 não são. Mateus e João são apóstolos. Marcos e Lucas não são. Mateus escreve para judeus. E judeus estão interessados em Jesus, irmã Sueli, no sentido de que a pergunta que eles fizeram em João capítulo 10, na festa da dedicação, seja definitivamente esclarecida. E a pergunta era: dize-nos de uma vez, tu és o Messias ou não? Então Mateus escreve o seu evangelho, mostrando Jesus como rei. Rei, irmã Sheila, tem genealogia, e ele mostra ali toda a questão do judaísmo. Amém, irmãos? Amém. O foco para a nação, para o povo dos judeus. Lucas, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma exposição desses versículos que nós lemos aqui. Eu estou apenas trazendo uma introdução aos irmãos, um pano de fundo para os irmãos entenderem melhor do que nós estamos falando. Lucas é um evangelho escrito por um grego. Lucas nem judeu era. Interessante que a tradição diz que quando alguns gregos desejaram conhecer Jesus e falar com ele, e foram procurar Filipe. Por que Filipe? Porque Filipe era de Betsaida, e Betsaida era uma região, era uma cidade onde as pessoas dali tinham muito contato com a cultura grega e entendiam muito bem o pessoal de origem gentílica. Então aqueles gregos que queriam ver Jesus, e dentre os quais a tradição diz que estava Lucas, eles vão a Filipe e pedem uma audiência com o Senhor. E apesar de Jesus responder que havia sido enviado naquele momento exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porém mais tarde acredita-se que ele os recebeu. E a tradição diz que aqueles gregos se convertem, e que Lucas, o evangelista, é um deles, e que esses gregos teriam voltado para a sua região depois, porém Lucas, irmão Elton, teria permanecido ali. E Lucas teria sido um dos 70, aqui no capítulo 10 do seu evangelho, que foi enviado por Jesus. Isso não está na Bíblia, mas a história e a tradição da igreja antiga, da igreja primitiva, assim o afirmam. E é bem provável que de fato isso seja verdadeiro. Então Lucas, por isso que a missão dos 70, e aqui eu já estou começando a entrar no texto com os irmãos, é uma passagem que só aparece no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque é uma passagem que ele não só narrou, registrou, mas também viveu. Ele era um desses 70, irmã Sueli. Aleluia. E finalmente, Lucas escreve para gregos. Então Lucas tem como objetivo mostrar Jesus como o homem perfeito, como o homem ideal. Por isso que Jesus é chamado no Evangelho de Lucas o Filho do Homem, porque era isso que a filosofia grega e que as pessoas perseguiam em grande parte naquela época, naqueles tempos. Qual é o ideal do homem perfeito, do ser humano perfeito, da pessoa perfeita? E Lucas vem mostrando então que essa perfeição a qual se buscava, essa busca havia chegado a um fim, e esse fim era Jesus, o Deus homem, o homem Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho. E finalmente o Evangelho que está numa categoria à parte, que é o Evangelho de João, que não tem interesse em escrever nem para romanos, nem para gregos, nem para judeus, mas sim
para a igreja, judeus e gentios em Cristo Jesus. Por isso que João é o evangelho mais teológico. João não está preocupado com outras coisas que não sejam os conceitos teológicos e a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele já começa, a partir do primeiro versículo, desenvolvendo toda uma teologia a respeito dessa pessoa tão maravilhosa que vive e governa dentro de nós, amém, irmãos? Que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele deixou o seu relato, o seu registro para todas as categorias de pessoas, em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Aleluia. Então, o texto, ou o episódio da missão dos 70, você não vai achar em outro evangelho, é uma exclusividade do evangelho de Lucas. E eu quero fazer algumas considerações para os irmãos dos primeiros 20 versículos deste capítulo 10, irmãos. A Bíblia começa dizendo que o Senhor escolheu 70, algumas traduções dizem 72. Agora, se eram 70 ou 72 não tem muita importância, porque os estudiosos acreditam que esse número na verdade aconteceu mesmo, mas está registrado aqui mais como uma simbologia, fazendo alusão a Gênesis capítulo 10, aonde menciona ali as 70 nações da terra. Aleluia. Mas fato é que o Senhor escolheu e enviou de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque a lei fala que sempre é necessário que toda palavra seja confirmada pela presença de uma testemunha. Amém? Então, enquanto um está pregando, o outro é a testemunha de que a mensagem está sendo entregue. Aleluia. E aqui no verso 2, eu digo para os irmãos que é um versículo, irmãos, que eu tenho orado insistentemente todos estes últimos dias, aqueles vários dias que fizemos de oração, 6:30 da manhã aqui na igreja, foi o meu versículo da oração, onde o Senhor diz a esses 70 que Ele está enviando: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, do que o próprio Jesus está falando aqui? Da grandeza do trabalho que a igreja tem e sempre terá pela frente. O trabalho da igreja de cura, de libertação, de proclamação do Evangelho, ele é inversamente proporcional à quantidade de trabalhadores. O trabalho é grande, a seara é grande, mas inverso a isso, a proporção de trabalhadores já reconhecia Jesus desde o seu tempo é mínimo. E eu acho interessante que Jesus mostra aqui, no direcionamento que Ele dá, Ele já está mostrando para nós, irmãos, como aumentar esses trabalhadores da sua seara e que a igreja precisa tanto deles. Quando Ele diz: peçam ao Senhor da seara. Algumas traduções mais antigas dizem: rogai ao Senhor da seara. O que? Que mande trabalhadores para a sua seara. Então, como que os trabalhadores da seara se levantam? Como que os trabalhadores da seara se multiplicam? Como que os trabalhadores da seara se disponibilizam? Como que os trabalhadores da seara
que é curar, libertar, proclamar o Evangelho do Reino, discipular, como que os trabalhadores da seara se multiplicam. Existem várias maneiras, mas tudo começa pela intercessão. Amém? Rogai, diz Jesus. Rogai. A escassez de trabalhadores da seara, irmãos, ela é um sinal da nossa dificuldade ou fraqueza em perseverarmos em uma vida de intercessão. Pela intercessão, irmãos, o Senhor levantará os trabalhadores para esta seara e para todas as outras. Pela intercessão, irmãos, o Senhor enviará os trabalhadores. Quanto mais nós intercedermos, mais o Senhor levantará, começando em nós mesmos, os trabalhadores. Até mesmo porque, irmãos, nós temos que entender que a seara não é minha, não é de vocês, é dele. E por isso, a nós compete pedir e ir com disposição quando Ele nos envia. Amém? Mas é a Ele que compete o levantar os seus trabalhadores. E esses trabalhadores são levantados mediante a intercessão. Então, eu quero dizer para os irmãos que é imperativo, irmãos, é necessário, é fundamental, é essencial que a igreja, sobretudo na nossa geração, definitivamente coloque uma coisa na sua cabeça e interiorize uma coisa no seu coração. Que coisa é essa? Aquilo que eu ministrei todos os dias da festa da dedicação aqui e que você pode conferir no meu canal no YouTube. Quando eu falei veementemente vários dias que a igreja, como um corpo, tem duas pernas, e uma perna é a oração e outra perna é o ensino da palavra. Isso é tudo que a igreja precisa. Os santos apóstolos entenderam isso. Quando a ação social da igreja começou a tomar uma proporção que eles perceberam que iria tirar o seu foco da oração e do ensino da palavra, embora a ação social também seja uma necessidade, também seja uma área da igreja, porém não é a área principal. Os apóstolos levantaram uma categoria de líderes para cuidarem disso. Vocês sabem muito bem, os diáconos. E isso me impacta até hoje, porque eles olharam para a igreja de Jerusalém e disseram: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E foi pela dedicação dos santos apóstolos à oração que os trabalhadores para a seara da igreja primitiva foram sendo e iam sendo cada vez mais e mais levantados. Amém? Até mesmo porque se Deus é o dono da seara, irmãos, é Ele que chama. Eu não levanto ninguém, você não levanta ninguém, a gente não chama ninguém, porque nós não somos donos de nada. Ele é o dono da seara. Então Ele levanta, Ele chama, Ele capacita, Ele comissiona, Ele anima, Ele fortalece. E nós fazemos o que no processo? Oramos, rogamos, perseveramos, intercedemos e também procuramos, na medida do possível, equipar esses irmãos para que eles desempenhem melhor o
seu chamado. Aí já é o ensino da palavra. Os trabalhadores da seara são levantados pela intercessão e equipados pelo ensino da palavra. Aleluia. Eu quero que você olhe o verso 3, irmão. A Bíblia diz assim: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Irmãos, o chamado da igreja, ele não é cumprido no meio de um jardim. Ele não é cumprido no meio de um campo florido, de um parque de diversões, como muita gente por aí pensa. Ele é cumprido em meio a um ambiente hostil. Jesus chamou a sua igreja para cumprir um chamado no meio de um ambiente hostil. Está aqui, cordeiros no meio de lobos. Qual a defesa que o cordeiro tem no meio do lobo? Nenhuma, a não ser que o pastor se manifeste ali e vença o lobo e salve aquele cordeiro. O pastor é Jesus. É nesse sentido que do Senhor é a guerra. Ele entra como pastor da nossa alma nos contextos hostis para os quais nós somos chamados a testemunhar neste mundo tenebroso. E à medida que nós vamos testemunhando o Evangelho do Reino, é Ele que não permite que nós sejamos literalmente devorados por este mundo, irmãos. É Ele. Então o chamado da igreja é para um ambiente hostil, é para um ambiente perigoso, em todos os sentidos. Mas Ele está conosco. Uma vez eu perguntei para o meu discipulador, o apóstolo Jair, qual era um dos maiores medos dele. E ele me respondeu sem duvidar, sem pensar: meu maior medo é que Ele, o Senhor, não esteja comigo. Não esteja comigo. Então, amados, o Senhor está conosco. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E o Senhor vai estar conosco e não vai deixar que a gente seja devorado, que a gente seja esmagado, que a gente seja destruído, irmãos, pelas hostilidades deste mundo. Olha o verso 4: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Amém? Mas eu quero focalizar no verso 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. O que está nos mostrando aqui, irmãos? Está nos mostrando aqui que o foco no chamado, o foco é no chamado. Amém? O foco é no chamado. Aqui não é que eles não tinham que levar essas coisas. É interessante que aqui no original dá a entender o seguinte: que eles não tinham que levar essas coisas extras.
Não tem que levar 2 sandálias, leva uma. Leva o que você vai precisar. Esse é o foco. Então o foco é no chamado. É não levar. Oi? Isso. Eles não deviam levar o excesso de bagagem, irmãos. Foi isso mesmo. É não levar itens extras além do necessário, irmão. O que é item extra além do necessário? É peso morto, né? Então muitas vezes a gente acaba levando uma carga desnecessária no cumprimento do nosso chamado, de proclamarmos a mensagem do Evangelho. E é interessante que ele diz assim: não saúdem ninguém pelo caminho. Eu já vi tanta gente falar coisa errada desse versículo, e eu fui me aprofundar nele hoje. É que naquela época as saudações eram formais, ainda mais entre os judeus, né? E demorava muito tempo para você fazer uma saudação. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó: não perca tempo com conversa desnecessária. Saudações eram longas, consumiam tempo. Então, nesse verso 4, Jesus está simplesmente dizendo o seguinte: não leve excesso de bagagem, não perca tempo com conversa, com coisa, com gente que não interessa, né? Focalize no chamado. E qual é o chamado? Eles tinham que ir, e por onde fossem, anunciar que o Evangelho do Reino estava chegando. Amém, irmãos? Olha o verso 5 e o verso 6 agora. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. E se não houver, a paz voltará sobre vocês. Amém? Interessante que eles deveriam ir nas casas, Cristiano. E a primeira coisa que eles deveriam liberar quando chegassem numa casa era a paz de Deus, o shalom de Deus. Amém? Por quê? Porque a paz, irmãos, é o mais importante benefício que um discípulo de Jesus pode trazer a uma casa. Vou repetir: a paz de Deus é o mais importante benefício que um discípulo de Jesus pode trazer a uma casa. E é por isso que o diabo luta para roubar a paz dentro da tua casa, da minha casa, da nossa casa, porque ele sabe que se nós não tivermos a paz de Deus dentro da nossa casa, nós não poderemos cumprir o nosso chamado, porque como é que vamos trazer para a casa do outro aquilo que não temos na nossa? Então, não sei os irmãos, mas lá dentro da minha casa, irmãos, é uma guerra espiritual contínua, sem tréguas, diária, aonde de todas as formas o diabo tenta roubar, tirar, fragilizar, sabe? Desestabilizar a nossa paz. Então, precisamos combater para que a nossa casa, irmãos, seja um lar de paz, nos posicionando. Porque às vezes, irmãos, nós assumimos uns posicionamentos, eu digo por mim mesmo. Porque ninguém aqui é santo, né? Nós estamos vivendo a santificação diariamente, né? Mas ninguém aqui é santo, nem eu. A grande verdade é que nós somos umas criaturinhas muitas vezes difíceis de lidar. Digo por mim.
E às vezes nessa nossa maneira difícil, complicada, a gente acaba pensando que não deve, falando que não deve, fazendo que não deve. E a gente mesmo, muitas vezes, já percebeu isso, acaba se tornando um instrumento para desestabilizar a paz dentro da nossa própria casa. Então, eu vinha para cá, irmãos, dirigindo meu carro no caminho, pensando nessa palavra, e o Senhor disse assim para mim, ó, eu quero que você, e eu quero que também você diga para os irmãos, que precisamos ser instrumentos da paz de Deus dentro da nossa casa. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso de um batismo da paz de Deus na minha vida. Porque eu preciso, de fato, assumir uma postura cada vez maior para ser um instrumento de paz dentro da minha casa. Certamente, se você está aqui hoje, está ouvindo isso, essa palavra não serve só para mim, serve para todo mundo aqui também. Em alguma área você está precisando desse batismo de paz para trazer a paz, e aí então levar a paz, que é o bem mais precioso que um discípulo de Jesus pode levar, pode oferecer, pode proporcionar a vida e a casa de alguém. Amém. Só que tem uma via de mão dupla, né, irmãos? Eu acho interessante que no reino de Deus tudo é uma via de mão dupla, não depende só de nós, depende dele, e não depende só dele, depende de nós também. Então também, Sheila, tem o outro lado, né? Vamos ler ali de novo o verso 5 e o 6. Ó. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Essa é a parte que compete aos discípulos de Jesus. Aí o verso 6: se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Você viu que no verso 5 é a parte de quem leva, no verso 6 é a parte de quem recebe. Porque às vezes, irmãos, a gente leva a mensagem, né? Mas tem gente que não quer receber. Você já viu isso? Ou esse aqui é de Deus. Então, tem o outro lado da moeda também, irmãos. Quando os discípulos de Jesus levam a paz do Senhor para uma casa, as pessoas desta casa precisam estar dispostas a receber essa paz, precisam amar essa paz, desejar essa paz. Amém? Caso contrário, o que a Bíblia diz? Que a paz do Senhor não se estabelecerá ali. Porque Deus, irmãos, Ele não abençoa quem não quer. Sabia disso? Ele não abençoa quem não quer. Então o seu papel, o meu papel, é ter a paz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e levar essa paz na casa do outro. O papel dele é receber. Agora, se ele não quer receber, o Senhor Jesus aqui é bem claro. Ele diz que a paz voltará a quem levou, e passará a outro, e a outro, e a outro, até atingir quem a recebeu. E eu fico surpreso, irmãos, que nós estamos vivendo uma geração que, por incrível que pareça, eu já vi gente por aí que não quer receber a paz de Deus dentro da sua casa. Eu não sei como é que alguém pode ter essas ideias, mas é que o Deus deste século, como diz Paulo, cegou tanto o entendimento dos incrédulos, né?
Agora olha o verso 7 e o verso 8. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Irmãos, veja aqui que coisa, que uma casa não só recebe os benefícios do reino de Deus, mas também se faz participante do sustento daqueles que recebem o chamado, a fim de que outras famílias e outras pessoas, e eu acho interessante que a visão de Deus aqui é de cidade, né? Daqui a pouco ele vai ficar falando de cidade, que outras cidades sejam alcançadas. Amém? Então é muito importante que a nossa família também seja participante no sustento daqueles que nos trazem a palavra, a ministração da paz do Senhor. Amém? Para que outros também sejam alcançados. Ele está falando de sustento, ele fala: o trabalhador é digno do seu salário, né? Aí ele vai falar no 8 de cidade. Verso 9: curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Eu gosto muito dessa tradução aqui da Nova Almeida atualizada, né? Ficou muito boa essa tradução. O reino de Deus se aproximou, se chegou até vós, né? Como dizem as traduções antigas, mas é nesse sentido. Aproximou, por quê? Porque o reino ainda não consumou completamente. Mas o que eu quero falar no verso 9 é que Jesus está mostrando aqui o seguinte, nas instruções que ele está dando para os 70 que ele enviou, dentre os quais provavelmente Lucas está no meio. Por isso que Lucas descreve com tantos detalhes assim, porque ele, muito possivelmente, ele ouviu de primeira mão essas instruções da boca do próprio Jesus. Mas o que eu enxergo aqui, irmãos, é que o reino de Deus não é terreno, apesar de se manifestar também na terra. Vou repetir: o reino de Deus não é terreno, apesar de se manifestar também na terra. Como vamos entender isso, né? O reino de Deus não é militar, embora também tenha exércitos e enfrente batalhas. E que batalhas, né? O reino de Deus não é político, embora envolva também a soberania e o governo de Deus nas nações. O que o verso 9 está me mostrando, e mostrando para você também nesta noite? A natureza do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é o governo e reinado de Deus no coração e na vida das pessoas. O reino de Deus é o reinado e o governo de Deus no coração e na vida das pessoas.